quebrando a lâmina. E não precisem querer ter pressa ou ficar musculoso de querer cortar o papel Paraná no primeiro corte. Meu Deus, que coisa cega. Vocês podem ir cortando aqui assim, vocês não precisam fazer força, vocês podem ver que vocês vão cortar o papel Paraná, né, de uma forma muito tranquila e muito precisa. Se vocês quiserem cortar de primeira, corta, mas não é aquilo legal. Sem contar que vocês precisam fazer força. E como eu disse, né, olha aqui, ó, que vocês têm que fazer de conta como se... Quem faz a barba faz de conta que está fazendo a barba, quem depila as pernas faz de conta que está depilando as pernas. Imagina, vocês sabem como é que se trabalha com uma lâmina, né? Vocês não, da mesma forma como precisa ser delicado com a pele da gente, a gente precisa ser delicado com a peça, principalmente com os nossos dedos perto da peça. Foi o que eu falei antes. Ó. A nossa... o detalhe, nós queremos... Ninguém corta pão segurando aqui na fatia e deixando o pão para lá, né? Tu segura o pão e corta a tua fatia fora, não é verdade? Então, da mesma forma, se nós queremos essa peça aqui para fazer a base, use o esquadro para proteger a peça que você quer, certo? Ó, use a tua régua de corte e ela protege a tua peça. Se tiver erro no estilete que escorregar, ele escorrega para o refúgio, não para a peça que você vai utilizar, tá certo? Mesma coisa, ó, já temos aqui a base cortada. Pedacinho aqui. Pode ver que 2, 3 cortes vocês vão fazendo. E aqui a mesma história. Se vocês... aqui o bom seria nós termos uma régua de corte comprida para poder fazer esse corte inteiro. Como nós não temos, eu vou seccionar isso aqui em 2 peças, ó. Já aproveito para cortar aqui, ó. Opa, já separo ali, ó. De novo, não precisa ter pressa. Fixe o seu esquadro com calma, na posição correta. Cada passo, se você, não adianta você traçar a peça aqui com precisão, tudo bonitinho no milímetro, não adianta você ter o estilete cortado com lâmina nova, se você posiciona o seu esquadro com pressa. Aqui eu já vou cortar essa parte aqui fora. Tá dando tilt lá no condicionador? Ó, agora nós temos corte, fazendo isso, você dá cortes inteiros, você dá cortes externos e fica mais fácil para você cortar. Por exemplo, ó, aqui, ó, fica mais fácil a gente cortar separar essas peças primeiro, porque se a gente cortar elas juntas, eu vou ter um corte interno aqui, ó. Eu vou ter que começar do estilete para cá e do estilete para cá. Com essas 2 peças separadas, vocês vão ver que o corte pode ser de fora a fora. É o que aconteceu aqui, ó. Deu uma bridinha ali no estilete, mas não faz mal. Às vezes você dá uma bridinha aqui no estilete, ele sai, fica ali uma laminazinha de papel Paraná. Às vezes tu tá com o estilete assim, ó, tu começa a cortar, dá uma escorregada e entorta o estilete. Aí é claro que o corte vai ficar um pouco mais largo. Às vezes tu entorta o estilete para cá, aí cava a peça. Isso não é bom. O ideal é você manter o estilete em 90 graus. Às vezes acontece isso de você sobrar um pouquinho. Às vezes você consegue cortar fora, às vezes não. Aí você trabalha com a lixa para dar esse acabamento. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Eu não vou cortar a peça aqui, ó. Eu quero utilizar essa peça aqui. Então eu faço aquilo que eu fiz de novo. Eu coloco aqui, ó. Pego o esquadro e protejo a minha peça. E o refúgio eu deixo de lado. Vocês vão ver com o tempo que essas pecinhas aqui, ó, vocês não joguem fora, vão acabar. É refúgio. Não, vocês vão ver durante o semestre que isso aqui vai ter muita utilidade nos outros trabalhos. Deixem uma sacolinha lá com isso. E aquela história, quando vocês for comprar um pedaço de papel, uma chapa de papel Paraná, ela vem grandona assim, 70 por 1. Não enrolem, papel Paraná não se enrola. Vocês podem observá-lo que ele é como se fosse 1000 folhas assim, sabe? Então se você enrolar o papel Paraná, tu enrola, tu dobra ele nunca mais fica no formato certo, porque essas aqui tem uma forma de recuperação, outras lá não adianta. Então vocês comprem a folha, lá na mesa mesmo, peguem uma tesoura, já cortem em 2 e levem aqui no trambolhão, no ônibus, etc e tal, mas não se enrola papel Paraná. O papel duplex até pode, mas eu também não recomendo. Por quê? Porque você precisa deles de forma plana. Então por que você já vai oferecer uma deformação para o seu material para depois ter que redeformá-lo botando peso em cima? Né? Aquela história, tu corta, a folha ficou meia curva, aí tu vai lá, põe uma tábua aqui em cima e enche de livro de pedra.
Então você já tem ele plano, para que vai transformá-lo curvo? Aí vamos fazer essa peça aqui. Não, aqui ó, tem que passar, olha só, se vocês observarem, tem que passar lixa nisso aqui, tem que passar lixa direitinho. Então, vamos dizer, peça pronta, deixa aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa peça aqui primeiro, vamos cortar a base dela primeiro, num corte aberto. Essas peças aqui, ó, vocês vão ver, eu quero dar um corte aqui em cima e depois aqui, ó, porque quando nós separarmos a peça, vocês estão vendo que vão surgir triângulos retângulos aqui, né? Esses triângulos retângulos vão nos servir de cantoneira. Me dá a lapiseira grossa dali, por favor. Né? Tanto faz a grossa aqui. Vocês vão ver que servir de cantoneira, por quê? Porque se você tem uma chapa horizontal, às vezes aqui, ó, e tem que colar uma chapa vertical aqui assim, ó, você pode pegar um pedaço desse que está cortado certinho. O macete é que isso aqui esteja no esquadro, em 90 graus certinho, tá certo? Aí vocês podem, às vezes, não nessa maquete aqui, porque não há necessidade, as peças são pequenininhas, mas em outras maquetes, principalmente na quarta, a de exteriores, vocês podem utilizar essas peças que estão a 90 graus para colar por dentro assim, ó, para fazer com que as peças fiquem a 90 graus exatamente. Usem elas como cantoneiras, tá bem? Então, a gente pode até fazer surgir essas peças assim. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos riscar lá, ó. Aqui, vamos riscar essas peças aqui. Aí aqui está, vocês viram lá quando eu apresentei o ferramental para vocês, que tem uma série de, vamos chamar ali entre aspas, de bisturis e formõezinhos com canto vivo, com quadrado, etc e tal. Aquele jogo lá, ou às vezes um estilete dos pequenininhos, também é interessante para que a gente corte as aberturas. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Já temos as peças aqui. E aí quando a gente corta fora essas pecinhas aqui, que horas são, por favor? 9h20. 9h20? É, já está quase na hora. Não, mas a gente ainda tem pelo menos uns 20 minutos de aula ainda. Tá tranquilo. Quando a gente corta a peça, quando corta fora essas peças aqui, ó, surgem aquelas cantoneiras que eu falei para vocês. Olha aqui, olha a necessidade de ter uma lâmina nova, que eu já estou fazendo até de propósito, uma lâmina que eu até já apontei lápis de cor, né? Até já sei que esse foi o telhado de uma casa que eu fiz uma perspectiva à mão livre de propósito. Hoje em dia o computador faz tudo, mas eu fiz a mão livre para mostrar para o pessoal o desenho técnico. Ó, você dá esse acabamento assim, ó, e, claro, trabalha tudo com lixa. Se você olhar bem mesmo, esse corte aqui, ele não está certinho. O estilete estava meio torto, ele está até assim em relação à peça. Com o tempo, com o tato, a aula que vem nós vamos ver, vamos perceber isso. Com o tempo você consegue perceber. Quando você vai cortar uma abertura, seja a janela ou seja a porta, aí é que vem o detalhe. Você tem que, é claro que com a régua, mas você tem que cortar só num sentido. Ó, você fixa ali, ó, o seu estilete, por isso que aquele bisturizinho que tem uma lâmina com esse formato assim, ó, se lembram? Que viram ali, ó? Aí você coloca essa pontinha ali do bisturi aqui, ó, no cantinho da porta, e você corta sempre num sentido. Ó, isso aqui, essa lâmina não tá boa. Deixa eu ver aqui se eu quebro ela de alguma maneira. Precisa quebrar até mais um pedaço. Afasta um pouquinho. Gravou na perna de alguém? Professor! Aqui, você está vendo ali a diferença já de estar com a lâmina ruim, como o corte ficou? Agora observem aqui, ó, quando a gente começa a trabalhar com a lâmina boa. Olha só, cortei fora da linha, mas você já vê que o corte aqui, olha a diferença de um para o outro. Então você vem cortando sempre da esquina, até observar o outro lado. Ó. Chega uma hora que você vem aqui do outro, dá para dar mais um corte aqui ainda. Chega a hora que você vem aqui, ó, que você dá o acabamento pelo outro lado. Corta do lado de cá também.
do lado de cá também. Agora já até vazou. E aí a mesma coisa do lado de cá, ó. Aqui você tem que cortar até a metade. Corta até a metade. Do outro lado você começa o corte, porque daí o canto fica vivo. Você observa que fazendo dessa maneira, aquilo botou a Leila botou a porta, era um outro desenho na época. Pode ver, ó. Você fazendo dessa maneira, olha como o acabamento do corte lá na esquina fica bom. Então você precisa sempre vir da esquina para fora. E a mesma coisa aqui. Aqui você vem fazendo isso até chegar, até você vazar a peça. Vamos fazer aqui, vamos tirar aqui. Como eu disse aqui, eu estou fazendo sob pressão no horário, né?